Se você ignorar o inverno, irá passar a primavera e o verão colhendo as consequências. Descubra por quê nesse vídeo que vou te explicar qual é a importância do inverno para que o seu corpo tenha boa saúde durante o restante do ano. A medicina tradicional chinesa, ela vê que o inverno, essa estação do ano, representa o elemento água, né? E esse elemento água está associado a dois órgãos principais, ou seja, um órgão e uma vesícula. O órgão é o rim e a vesícula é a bexiga. Então, esses dois órgãos, eles precisam dessa energia yin, tem o domínio da energia yin. E simboliza essa energia um momento de recolhimento, um momento de silêncio, descanso e armazenamento de energia. Então, a tradição chinesa já indica e ensina que a forma como cuidamos da nossa saúde durante o inverno influencia nossa vitalidade ao longo de todo o ano. Então, algumas orientações básicas e clássicas, né, para o inverno são: primeiro, dormir mais cedo e acordar mais tarde, levantar um pouco mais tarde, né, sempre respeitando o ritmo da natureza. O segundo é proteger o corpo do frio. Então, as regiões como a lombar, os pés e o pescoço devem sempre estar protegidos para evitar a entrada do frio, né? Evitar também excesso de esforço físico durante o inverno, evitar o estresse e a privação de sono. São condições que podem consumir muito a energia dos rins. E consumir alimentos quentes e cozidos. Então, os caldos, as sopas, raízes, feijões, principalmente feijão preto, cereais integrais e sementes, favorecem a condição de armazenamento, de ganho de energia e evitar excesso de alimentos crus e bebidas geladas durante esse inverno. Tá? Então, quanto mais escuro for o alimento, feijão preto, arroz preto, gergelim preto, favorece, né, a condição de ganho de energia. As leguminosas também cozidas trazem bastante benefício para o seu organismo. E no aspecto emocional, nós temos nesse momento do inverno apresentando a emoção medo. O medo, ele quando bem equilibrado, ele é prudente, né? É sabedoria. Mas quando o medo é excessivo, ele pode enfraquecer a energia dos rins, que leva então à fadiga, insegurança, desânimo e também à perda da força de vontade. Então, assim como a semente permanece oculta durante a terra, né, no interior da terra durante o inverno, da mesma forma a nossa alma também precisa de períodos de silêncio para que possa fortalecer suas raízes, né? Então, o que você precisa preservar hoje para que sua vida floresça amanhã? Então, é durante esse elemento água, né, que nós vivemos aí no momento do inverno, que nós necessitamos do silêncio fértil do corpo e da alma. A semente dorme sob a terra e é no escuro que ela se fortalece. Então, na visão da medicina chinesa, o inverno representa o ápice do recolhimento e da conservação da energia vital. É regido pelo elemento água, associado ao tempo profundo, à memória ancestral, à escuta interior. Então, é esse o momento de acalmar o ritmo, nutrir os rins e silenciar a mente. Então, menos ação, mais contenção, menos esforço e mais descanso, né? Como dissemos, o medo, né, quando acolhido, ele nos ensina que prudência e respeito de limites. Mas quando o medo está em desequilíbrio,
ele paralisa, gera ansiedade, esgota a energia dos rins e da bexiga, que são os órgãos principais desta estação do ano. Então, os rins, segundo a medicina tradicional chinesa, eles guardam a nossa essência vital, né, que foi dada pelos pais durante o processo da gestação. Então, o pai contribuiu com a sua energia, a mãe contribuiu com a sua energia, está armazenada nos rins. E essa energia, essa essência vital, ela vai reger os ossos, os dentes, o ouvido, coluna, a força de vida, tudo é proveniente da energia dos rins. O cabelo, né, cabelos bonitos, sedosos, estão em virtude da boa energia que o rim apresenta. Então, durante esse inverno, o corpo ele vai precisar de alimentos quentes, nutritivos e que tenham profundidade, né? Que atinjam o interior do organismo, aquecendo por dentro e conservando a nossa energia. Tá? Então, os alimentos indicados no inverno são as leguminosas, o feijão preto, a lentilha, grão de bico, caldos e sopas com raízes, por exemplo, batata doce, inhame, cenoura, os cogumelos, né, cogumelo seco, algas, o missô, o gergelim preto, castanhas, sementes, as carnes magras, ovos e peixes, se for assim do seu costume, né? E ervas aquecedoras, como a canela, o cravo, a noz moscada, auxiliam na geração de calor para o seu organismo. Então, nesse momento de inverno, que vai até setembro, né, você evite os alimentos crus e frios, os gelados e o excesso também de frutas tropicais. Agora não é o momento das frutas tropicais, né? Melancia, por exemplo, né? Que é fria, laranja, não é esse o momento dessas frutas tropicais. Agora, o calor interno é ouro. É isso que nós precisamos ter consciência de que precisamos aquecer o nosso organismo, porque fora o frio é intenso e a entrada desse frio no teu organismo trará doença, irá consumir a sua energia, necessitando que o seu organismo se reequilibre entre esse momento de frio e o calor que ele necessita, consumindo a sua energia, o excesso de energia que você tem no organismo. Então, com isso há uma defasagem. Se agora você faz a nutrição com alimentos frios, gelados e frutas que são frias também, você vai consumir a sua energia. Então, o ideal é você estar nutrindo aqui com alimentos quentes. E eu vou te passar uma receita aqui de um caldo restaurador dos rins. Tá? O ingrediente, depois você pode anotar e vou deixar também na descrição desse vídeo. Se você está gostando dessa informação, show, que outras pessoas precisam saber, divulgue esse vídeo, compartilhe, faça o seu comentário. Se você depois provar aí da receita, também faça o seu comentário, que é muito bom para que outras pessoas também façam adesão e restaure também a energia dos seus rins durante esse inverno, tá? Então vamos lá, o ingrediente para essa receita de caldo restaurador dos rins é um pedaço de alga kombu, uns 5 centímetros mais ou menos, meia xícara de cogumelos secos, o shiitake ou fungi, e um pedaço de cenoura, uma colher de sopa de missô, é opcional, se você não quiser usar, não precisa, e 500 ml de água. Tá? Então você vai ferver nesses 500 ml de água a alga e os cogumelos por 15 minutos, juntamente com a cenoura. Tá? E ao final você adiciona o missô sem ferver. Aí você está pronto o seu caldo para você tomar morno à noite. Ele vai nutrir tanto os rins e aquece os ossos.
Veja que excelente, principalmente você que sente aí agora, nessa época da friagem, né, desse inverno, as dores reumáticas, os ossos doloridos, os movimentos parecem que ficam mais travados, né? É o momento de você aquecer esses ossos, nutrindo os rins, dando energia para que ele possa, então, garantir aí saúde para você. Lembrando que toda essa condição que você faz agora de manutenção de energia para os seus rins, isso vai refletir na primavera, verão, lá que estão a vir, por vir. Então, é o momento exato de você guardar energia para consumir depois, durante essas outras estações, ok? Uma segunda receita é um purê de inhame com noz moscada. Simples, simples de fazer também, que você pode preparar rapidamente. Então, são todas receitas rápidas de se fazer, você chegando inclusive à noite, depois do seu serviço, né? Não quer exagerar num alimento mais pesado, como os carboidratos, aí está aí uma sugestão para você utilizar com essas receitas. Então, essa receita do purê de inhame com noz moscadas, olha, os ingredientes: 2 inhames médios cozidos, uma pitada de noz moscada e uma colher de sopa de azeite ou óleo de gergelim e sal marinho a gosto. Como é que você vai preparar isso aí? Ó? Amasse esses inhames ainda quentes, né, depois que você os cozeu, ficou aquecidos, você vai amassar esses inhames. Aí você mistura com os demais ingredientes, com a pitada de noz moscada, a colher de sopa de azeite e o óleo de gergelim e sal a gosto, né? E aí você vai servir com vegetais assados ou um arroz negro. É a forma de você garantir energia para o seu organismo, ok? Você gostou dessas receitas? Comente aqui embaixo se você tem vontade de saborear. É fato que nós temos o costume aqui de comer o arroz branco, né? Mas para os rins, quer energia para o seu rim, então é arroz negro que você deve estar utilizando, tá? E agora eu vou te passar um ritual do inverno, já que depois que você saboreou uma dessas receitas e você está pronto a se recolher, né, ficar debaixo da coberta, né? Então você vai acender uma vela ou um incenso ao anoitecer. Sente-se em silêncio por 5 minutos com as suas mãos sobre os rins. Aí você vai inspirar profundamente e dizer assim internamente: eu me permito pausar, eu nutro-me no silêncio. Essa é a mensagem que você vai dizer aí em silêncio por 5 minutos, com as mãos sobre os rins, inspirando profundamente e expirando lentamente, para que você possa se reorganizar internamente e toda essa energia trazer benefícios para você, ok? Então, para a medicina tradicional chinesa, essa área, né, que é a dietoterapia chinesa, ela tem a intenção de nutrir além do prato. Tá? O alimento como energia é o que traz a cura. Então, comer é mais do que mastigar, é uma conversa entre o que sou e o que preciso ser. Então, a medicina tradicional chinesa, alimentar-se não é apenas ingerir nutrientes, é uma prática de equilíbrio energético. Cada alimento possui uma energia que é própria dele, né, que pode tanto aumentar ou reduzir o frio ou o calor, pode auxiliar o movimento e a estagnação da energia dentro de nós. Então, a dietoterapia chinesa, ela não separa o físico do emocional. Ela observa o alimento como um instrumento de harmonização do corpo, da mente e das emoções. E, na verdade, o prato para o chinês, ele deve conter as 5 cores que correspondem a cada elemento da natureza, que é o elemento madeira verde, o elemento fogo vermelho, o elemento terra amarelo, o elemento metal, que é o branco, e o elemento água, que é o preto ou azulado, né? A cor mais escura. Então, são essas cores que deveriam conter o nosso prato
da alimentação. Então, todos esses alimentos têm a natureza yin ou yang, ou seja, ele pode esfriar ou aquecer o corpo. Então, normalmente, os alimentos yin, com a energia yin, eles refrescam, umidificam e desaceleram as suas energias. Por exemplo, melancia, pepino, alface, pera, o tofu, são alimentos com característica de energia yin. Já os alimentos yang, tem a energia yang, eles aquecem, ativam, fortalecem. Então é o caso do gengibre, da cebola, da canela, da carne, do feijão, as leguminosas, né? Então o segredo não está em escolher um ou outro, mas observar o que o seu corpo precisa. Em cada estação, há a necessidade de um tipo desses alimentos com essas características energéticas, justamente para trazer alívio aos seus sintomas. Então, é dessa forma que nós utilizamos, muitas vezes até no equilíbrio. Se estou com vontade de usar os elementos yin, que eles sejam em pequena quantidade nesse inverno, tá? Ou colocando mais alimentos yang, aqueles que aquecem, que ativam mais e fortalecem. E lembrando, isso você não pode esquecer. No final de suas refeições, tanto almoço quanto jantar principalmente, acabou de fazer a ingestão dos seus alimentos, uma xícara ou de água morna ou uma xícara de chá para aquecer o seu estômago, porque seu estômago é de natureza fria e ele necessita de calor para que esses alimentos que você acabou de ingerir, sejam eles yin ou yang, tenham a retirada da energia pura desses alimentos, para que dessa forma, então, sejam armazenados tanto pelo pulmão, que depois de utilizar e dispersar por todo o seu corpo, ele armazena o restante nos rins, para que aí você tenha o fortalecimento do rim e mantendo condições para que as outras estações do ano você tenha um excelente aproveitamento das suas energias, evitando aí o cansaço, a fraqueza, a fadiga, que muitas vezes essas estações lhe consomem mais. Se você tem energia armazenada, certamente passará muito bem. Se você gostou desse assunto, compartilhe, siga o nosso canal, esteja sempre por aqui, que sempre estarei trazendo novidades, informações de melhoria para a sua saúde, ok? Então, tenha um excelente dia. Namastê a todos.